Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Muito bem, nós passamos pelo período da quaresma e aí surgiu como sugestão de nós fazer uns momentos, né, durante a semana, no meio da semana, né, por quarta-feira, seria aquele período talvez que nós tínhamos o encontro do PEI, né, quarta, quinta-feira, nem sempre talvez dá na quarta, na quinta, para a gente fazer uns vídeos, algum estudo, né, uma devoção, para a gente conversar um pouquinho, né, assuntos, pensei em pegar assuntos aleatórios, né, por enquanto, que nem agora tá aí o título, né? Onde está Deus? Pensando no momento que nós estamos vivendo, né? Se fala muito sobre isso. E perguntar, né? Onde está Deus sobre tudo isso que está acontecendo, né? Até esse era um tema das servas, do Congresso das Servas que teria esse ano. Onde está Deus nas tragédias, né? Pensar aí agora no coronavírus, onde está Deus nisso tudo? Talvez muito pergunto para vocês. Não tenho perguntado para mim por enquanto, mas veja, né? Algumas pessoas perguntam e se questionam e por que Deus deixa essas coisas acontecer. Então, o intuito aqui é mais um momento de reflexão em si, sobre a pessoa divina, é saber quem ele é e quem nós somos, né? E para onde nossos olhos estão voltados, que muitas vezes é voltados para nós, da maneira que nós enxergamos e precisamos aprender como Deus enxerga as coisas e como e quem ele é também muito importante. Mas muito bem, o nosso momento devocional não é, né, para nós tirar um tempinho aqui. Eu quero convidar vocês a nós cantar, né? A ideia é também nós louvar o nosso Deus, cantar a música Deus está aqui, né? Deus está aqui. Deixa só eu mudar aqui a frase, né? Que foi para baixo. Começa aqui, né? Deus está aqui. Podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Muito bem, meus queridos. Vamos também fazer uma oração ao nosso Deus. Querido e eterno Deus, grandioso Pai, como é bom poder também em nossa vida tirar um momento
para uma reflexão, uma meditação sobre a sua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja conosco também nesse momento, onde queremos refletir sobre a sua grandeza, sobre o Senhor e o que o Senhor representa em nossa vida. Que o Espírito Santo nos ilumine também no nosso conversar, no nosso refletir nesse dia, neste momento. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, vamos para a reflexão de hoje, então, né? Onde está Deus nas tragédias? E queremos conversar um pouquinho também sobre isso, tá? Que quando acontece uma tragédia, seja essa pessoal, nacional ou global, as pessoas se perguntam como Deus pode permitir que tais coisas aconteçam, no que Ele está pensando, e Ele realmente está no controle, realmente Ele existe, podemos confiar na condução do universo, alguém que permite coisas assim. Esse não pode ser o Deus, né? Muitas pessoas pensam nesse sentido, né? E é importante reconhecer que Deus, Ele habita numa esfera diferente do que nós. Ele ocupa uma outra dimensão. E nós precisamos pensar um pouquinho também nesse aspecto, tá? Veja, por exemplo, o que diz o livro de Isaías, né? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Dê atenção para, em especial, essa comparação implícita que está aqui, né? Os meus pensamentos, né? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem são como os nossos, nem estamos na mesma vizinhança. Estamos pensando, talvez, né? Queremos preservar o nosso corpo, queremos ter alimento, pensando na comida do dia a dia, talvez, nesses momentos que nós vivemos. Mas Deus está pensando em preservar a alma. Quem sabe tudo isso não está acontecendo e Deus está permitindo acontecer, ou certas coisas Deus permite acontecer em sua vida, né, em particular, porque Ele está interessado na sua alma, não muito no seu físico, né, como nós pensamos, mas Ele pensa muito na sua alma. Sonhamos com um aumento de salário e Ele sonha em ressuscitar mortos, por exemplo, né? No último dia, ressuscitar você para a vida eterna. Evitamos a dor e procuramos paz, né? Paz mundial. Normalmente se fala isso. Deus usa a dor para trazer a paz, né? A gente tenta se livrar da dor para ter paz, mas muitas vezes a nossa paz, a paz que Deus nos dá, vem através da dor. Isso aqui é só para nós pensar um pouquinho como Deus age e pensa diferente de nós. E você vai ver que realmente isso acontece. É assim que Deus age na nossa vida. Talvez uns pensam assim, uma frase, né? Vou viver antes de morrer. Decidimos assim, muitos decidem assim. E a Bíblia nos fala, né? Mora para que você possa viver. É assim que Deus nos instrui. Gostamos daquilo que enferruja, né? Que dura somente um tempo. Investimos muito tempo nisso, muitos recursos nessas coisas também. E Deus, Ele investe naquilo que é eterno, aquilo que dura para sempre. Nós alegramos com os nossos sucessos. A gente cai muito na tentação disso, né? Principalmente quando a gente faz um vídeo, né? Um culto, né? Está fazendo agora muitos cultos virtuais, né? Vejo muitos colegas assim, até nós, a gente fica olhando, né? Quantos visualizaram, né? Tomara que batemos o recorde
mais gente. A gente pensa muito no sucesso, né? O sucesso de que, tomara que isso aí, né, vinga bastante. Não é um desejo ruim em si, né? Mas a gente pensa muito nisso. Nós se alegramos com isso, né? E se entristecemos quando tem poucas visualizações e se alegramos quando tem muitas, né? Faz parte. Mas assim é o ser humano, né? O ser humano olha desse jeito. Mas Deus, ele não se alegra muito com nossos sucessos, né? Não está muito preocupado, talvez, com isso. Ele se alegra com as nossas confissões, por exemplo. Nossa confissão, particular a Deus, a nossa confissão de dependência dele, né? Que nós somos dele e que nós precisamos dele e que nós cremos nele. A nossa confissão, quando nós chegamos perto de Deus para pedir perdão, por exemplo, né? As confissões de pecado, reconhecemos nossos erros. Várias passagens nos faz lembrar sobre isso, né? Como do filho pródigo, né? Deus mostra alegria naquela parábola de que o filho vem para casa. E Deus está de braços abertos, ali esperando, né? Então Deus tem alegria nisso. Praticamente não é um sucesso, né, na vida daquele personagem em si. Não tem nada de sucesso. Até bem pelo contrário, mas Deus se alegra. A vida de Jó, por exemplo, né? O que teve de sucesso? Ele teve muitas perdas, mas Deus se alegrou pelas confissões que ele fez, né? Que ele não largou Deus na pior da sua vida, nas tragédias que ele viveu. E Jó é um baita exemplo disso. Quantas tragédias, que tragédia que aquele homem passou na vida. Davi também, né? O rei Davi, as tragédias da vida que ele passou, ele sempre recorreu a Deus, né? Pedindo socorro, ajuda, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, no momento de tragédias. E Deus se alegra muito disso quando também nesses momentos nós chegamos perante Ele da nossa confissão, né? Então Deus está preocupado muito mais com a nossa fé, o nosso espírito. E a gente precisa aprender a olhar a Deus com os olhos dele, não muito com os nossos, porque se a gente olhar com os nossos olhos, a gente vai ficar pensando, né, nas coisas que nós queremos, naquilo que nós vislumbramos, e quando isso não acontece, não ocorre, eu vou perguntar, né, mas onde está Deus? Por que ele não me atende? Por que está assim? Por que a minha vida não vai para frente? Por que só dá um atraso? E esse é um problema, né, que nós precisamos resolver, né, não com Deus, mas em nós, né, porque o nosso tipo de olhar talvez esteja equivocado, esteja errado, né? Também às vezes pensamos, né, normalmente para nossos filhos, né, sonhamos, né, que eles se enriquecem e tal, né, que cresçam nesse sentido, né? Sorrimos com $1 milhão, né? E talvez dizemos para nossos filhos, seja como o Ronaldo, né? O jogador, né? Ganha milhões. E aí o que Deus faz, né? Deus aponta para o carpinteiro crucificado, que tem os lábios manchados de sangue e um dos lados do rosto dilacerado. E ele vai dizer, não, seja como Cristo, eu quero que você seja que nem ele, né? Imitador dele. E o que aconteceu com Cristo, né? Sofreu, né? Claro que fez tudo por nós, mas a vida dele é de entregue total nas mãos de Deus, nas mãos do Pai, né? E vai dizer Jesus, olha, quem quer me seguir, pega a sua cruz e segue-me, tá? E isso não significa que é vida de sucesso. Não significa isso. Não significa que não vai ter tragédias. Não significa isso. O caminho, às vezes, é muito mais árduo, né? A gente vê na vida dos discípulos depois. E veja como Deus deu essa visão para eles, né? Veja que quando Jesus foi crucificado ali, até depois da sua ressurreição, os discípulos ficaram trancafiados, até o momento de que o Espírito Santo veio, né? E aí esclareceu a cabeça deles. Parece que naquele momento lá do dia do Pentecostes, o Espírito Santo abriu os seus olhos e eles começaram a ver como Deus enxerga. Bom, a ponto deles morrerem,
querendo morrer por causa da obra de Deus em Cristo, morrer crucificado, cabeça para baixo, apedrejado, não importava, né? Eles davam a vida para isso, caminhavam quilômetros para anunciar esse evangelho. Veja só, do nada, antes, não podia dividir em dois momentos, né? Um momento trancafiado dentro de casa, um momento de que estava com os olhos humanos. E momento depois de Pentecostes com os olhos de Deus, e como Deus enxerga. E eles foram. E se a gente for parar para ver, era muito bonito nesses aspectos. Mas veja, né? Nossos pensamentos, é que não o salmista disse, né? Nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, nossos caminhos não são como os seus caminhos. Ele tem uma agenda diferente, ele habita em uma outra dimensão, vive em outro plano. E nós temos que, talvez, nos habituar ou aprender aí a viver, né? Conforme os planos de Deus. Aí quero trazer para vocês também aí o Salmo 19, versículo 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama, né, a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo, né? Salmo Salmo 19, versículo 1 a 4, né? Então, a natureza, veja que a natureza, o que é a natureza? A natureza é a oficina de Deus. O céu é o seu currículo, o universo é o seu cartão de visita. Você quer saber quem é Deus? Veja o que ele fez. Você quer conhecer o poder de Deus? Veja ou dá uma olhada na sua criação, né? Sai à noite ver as estrelas, veja como a natureza funciona, veja como tudo é perfeito, dá uma olhada, você vai ver como é que é o poder de Deus. Ninguém faz nada igual nesse mundo, a ciência não chega nem aos pés disso aqui. Está curioso para saber sobre a força de Deus? Faça uma visita à sua casa, né? Qual é a casa de Deus? A avenida de 1 bilhão de estrelas no céu. É lá que Deus está também. Olha a casa dele. Quer saber o tamanho de Deus? Saia de noite e olhe para a luz das estrelas, emitida há 1 milhão de anos, e depois leia. Leia 2 Crônicas, né? E o que diz 2 Crônicas? Quem é capaz de construir um templo para ele, Deus? Visto os céus, não pode contê-lo, nem mesmo os mais altos céus. Visto que os céus, né? Que os céus, não eu, né? Que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus. Então, veja só, né? Engraçado. Davi queria construir um templo para Deus, né? Lutou, Deus nem permitiu isso. Depois ele deixou Salomão construir um templo. Basicamente Deus disse, muito bem. Deus viu que era necessário também ter algo que significava a sua presença no meio do povo, né? Começou com a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, lá por Moisés. O que representava a Arca da Aliança? Deus no meio do povo, né? Que como templo representa Deus no meio do povo, né? Então, aí Deus até deu para Salomão a especificações de como então vai ser o templo, como esse templo tem que funcionar. Mas veja só, né? Engraçado. A gente quer construir a casa de Deus, mas dá para construir? Dá para construir? Olha a dimensão que é Deus. Tem como construir uma casa dele? O que é a casa dele, né? Olha para o universo, cara. O universo é a casa dele, né? Isso aqui é a casa dele. Por isso que a gente fala, Deus está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares, está aqui comigo, está ali contigo, né? Deus não é preso num corpo, é a casa dele, você é a casa dele, eu sou a casa dele, sou templo de Deus também. Mas a igreja em si, para nossos olhos, né? Deus fez para nossos olhos, que lá representa, lá é a casa de Deus, é lá que nós nos reunimos, em torno da palavra de Deus, junto com nossos irmãos,
para juntos nós louvar a esse nosso Deus, né? Nos encontrar algo para nossos olhos. E é importante, claro que é importante, Deus vê que isso é muito importante para a nossa visão, ter um lugar em saber que ali significa a presença de Deus no meio do seu povo, e lá o povo se encontrar, é muito importante. Mas pensando um pouquinho fora da casinha, né? Dá para construir um templo para Deus, uma casa, né? Segunda Crônicas, né? Quem é capaz de construir um templo para Ele? Quem? Né? Vai ver, não tem como, né? Isso acaba não existindo. Mas é boa a reflexão, né? Que tudo está nas mãos de Deus. E é bom que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, né? Quem é Deus? Né? Quem é Deus? A gente pensa muito nos nossos problemas, né? E olhamos muito com nossos olhos, e esquecemos de olhar um pouquinho com os olhos de Deus e como Deus enxerga as coisas, né? Enxerga para nossos problemas. Deus deixa as coisas acontecer às vezes, mas porque Ele está preocupado com algo maior. Talvez nosso olhar está voltado muito aqui, muito para o meu ego, né? Para as coisas que eu quero, mas esqueço de colocar na vontade de Deus, como Jesus ensina, também na oração do Pai Nosso, né? Aí umas coisas que eu li, que também ajuda a nós refletir, né? O que controla você não controla Deus. O que preocupa você não preocupa Deus. O que cansa você não cansa Deus, né? Tá cansado de ficar em casa? Deus não está cansado, né? Nem um pouco. Então, veja, né? O mundo precisa hoje ver o que Deus está ensinando com isso tudo, né? A águia se incomoda com o tráfego, por acaso? Não, ela voa por cima. A baleia fica inquieta com um furacão? Não, é claro que não, ela mergulha abaixo dele. O leão se agita com um rato no meio do seu caminho, né? Ou se agita com um rato de noite que está fazendo um barulho no telhado? Não, ele pisa em cima do rato. E quão mais Deus é capaz de voar acima e mergulhar abaixo de nossos problemas e pisar neles. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Nossas perguntas traem nosso entendimento. Como Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele pode, porque Ele é Deus. Como Ele pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas um só Deus? Ele pode. Ele é Deus. Ele é muito maior que a nossa razão, muito maior que os nossos pensamentos. Esse conhecimento nos dá, esse tipo de conhecimento de Deus, nos dá confiança enquanto nós enfrentamos um futuro incerto. Sabemos que Deus está no controle do universo e por isso podemos descansar seguros também nos dias em que nós vivemos. Mas também é importante o conhecimento de que este Deus que está no céu escolheu se inclinar para a terra para ver nossa aflição, tá? E ouvir nossas orações. Ele não é um Deus que está distante. Veja de novo, né? Ele precisa de um templo? Não. Quem precisa? Nós precisamos ver que Deus está aqui. É uma necessidade nossa, é um olhar nosso, não é um olhar de Deus. Mas o que Deus faz? Ele não, vamos construir então. Tu veja, Ele se inclina, ele vem até nós. Jesus vem até nós, Ele se compadeceu de nós, do nosso pecado, da vida que nós vivemos, Ele quer corrigir tudo isso. Corrigiu lá na cruz, ressuscitou para nos garantir que um dia nós vamos viver eternamente no reino do céu. Não vai ter pandemia, epidemias, tremores, aflições, tragédias na nossa vida. Não vai ter nada disso, tá? E é um olhar de Deus. Ele se inclina. E como nós também nesse tempo nós também chegamos a Deus em oração para Ele pedir: olha, Deus, me ajuda, me livra o mundo dessa pandemia. A gente pode pedir isso? Claro que pode. Não quer dizer que a gente tem que deixa a coisa acontecer então. Não. Nós temos que pedir para Deus, olha, e rezar: Deus, ajuda-nos. Por favor, ajuda-nos a que essa pandemia possa passar e o mundo possa ser estabilizado. E ensina-nos
a olhar para ti com outros olhos a partir de então. Ele não está acima de nós a ponto de não ser tocado por nossas lágrimas ou por suas lágrimas. Então, estimado amigo e amiga, irmão e irmã, talvez você está passando por outro tipo de problema, outro tipo de tragédia na sua vida. Mas lembre-se que Deus não está tão alto, né, ao ponto de não ser tocado pelas suas lágrimas e se compadecer de ti. Ele pode se compadecer de ti e Ele certamente o fará. Embora não possamos ver seu propósito muitas vezes, não quer dizer que Ele não tenha um plano. Ele tem um plano. O Senhor dos Céus tem um plano para você e tem um plano para mim, particularmente falando, Ele tem. Como também tem um plano para todo mundo, que é o plano de salvação em Cristo Jesus. E o que Ele mais quer é que você viva, né? E tenha esse sucesso de viver junto com Ele no reino dos céus. Tranquilo, meus irmãos? Então, assim, é uma reflexão, né? Um estudo, reflexão, não sei como chamar isso, né? Mas uma conversa aí que nós podemos ter no meio dessa semana. Vamos fazer, né, também o nosso culto, vamos preparar ele. Quero preparar um culto muito especial também para sábado, para que possamos, vamos juntos, né, cultuar nosso Deus virtualmente. Nós vamos cultuar a Deus. Vou falar também no final do culto, no próximo. Quero falar agora também que a diretoria também da nossa igreja, né, está preocupada, né, com essa questão. Nós estamos constantemente conversando, né, como a maneira que a gente pode fazer melhor, mas por enquanto, né, a melhor posição que a gente possa tomar agora é nos cuidar, né. Por enquanto vamos ter nossos meios, comunicação por meio virtual, estudo bíblico, vamos fazer devocionais, o estudo dos confirmandos, né, da pessoa da doutrina, a profissão de fé, tá? A gente vai também estar preparando material tudo virtualmente, visitas só emergenciais e pedir assim, pastor, com muito cuidado, porque a gente não sabe onde o vírus está, talvez você pegue e transmita para outros, então emergenciais com os devidos cuidados também. E né, eu vou tentar ligar para um e o outro ali nos telefonemas, a gente vai se conversando, trocando uma ideia e juntos vamos se fortalecendo na fé. Ok? Muito bem. Vamos cantar aí a canção, ou Por que Duvidar? Solta o cabo da nau. Acho que é uma música que fecha aí também com o nosso tema de hoje, né? Vamos terminar cantando então essa canção. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Fazem te assustar, tempestades do mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, suas mãos em ti podem suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, como o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, solte o cabo
Muito bem, estimado irmão e irmã, quero convidar também a você, junto comigo nesse momento, nós pedir a bênção do nosso bom Deus e também fazer antes a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, estimado irmão e irmã, muito obrigado pela sua presença, por ter estado junto conosco e juntos estudar a palavra de Deus. Ficam todos com a nossa gratidão e a bênção do nosso bom Deus e até a próxima.